Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una sesión más de educación continua. El día de hoy tenemos el gusto de tener a una invitada que está con nosotros desde Brasil, a quien le agradecemos muchísimo su tiempo y el espacio para poder aprender de una profesional, la doctora Patricia Partini, y estamos hablando hoy con ella de 6 problemas bucales que pueden tratarse con el sistema MyoBrace. En la experiencia de ella y en este sistema vamos a poder aprender muchas cosas y de verdad te agradecemos mucho. Bienvenida, la doctora Ferrari es nuestra host de esta noche, así que en unos momentos más muy probablemente la tengamos por aquí, pero para poder aprovechar a la doctora es que hemos iniciado. Así que adelante, doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Muito obrigada pelo convite. É um prazer muito grande para mim estar conversando com vocês sobre esse tema tão gostoso e tão eficaz, no que faz muito bem, tanto para os nossos pacientes como para os dentistas, para os profissionais que atuam com essa técnica. Nosotros estamos mes con mes hablando sobre con distintos especialistas sobre justamente los beneficios que puede traer a sus pacientes un tratamiento temprano y la identificación de los problemas en un momento ideal para poder tener una solución mejor y evitar problemas a largo plazo. ¿Cuáles podríamos empezar a listar como estos 6 problemas bucales que tú en tu experiencia llevaste a esta lista tan bien definida y con cuál podríamos iniciar? Sim, eu vejo hoje que talvez depois desses últimos anos da pandemia, a gente poderia começar com bruxismo, apertamento e DTM, mas também, junto com eles, a gente trata aí os distúrbios respiratórios do sono, como ronco, apneia, e, e de lambuja aí mais para finalizar as más oclusões e esses 6 problemas em todas as idades. Então, voltando, DTM, bruxismo, apertamento, ronco, apneia e más oclusões em todas as idades. De quando eu comecei, de quando eu aprendi a trabalhar com a técnica, foi um marco muito grande na minha carreira profissional, porque o conhecimento dessa técnica, ele veio de encontro com a minha vivência, onde eu percebia que faltava mais alguma coisa para oferecer para os meus pacientes. E eu gostaria também de ter um conhecimento maior para tratar os distúrbios do sono, só que eu não tinha, faltava alguma coisa, e o que faltava foi o que a filosofia da odontologia miofuncional, junto com os aparelhos da MyoBrace, se encaixaram e completaram, de fato, o que eu sentia necessidade. Hoy en día, ¿todos tus tratamientos están basados únicamente en MyoBrace o eres una combinación de disciplinas apoyadas por el sistema MyoBrace? Todos estão focados em MyoBrace, independente da queixa que o paciente me procura, muitas vezes ele me procura porque quebrou um dente, simplesmente um dente da frente, ele não tem noção que com o que eu trabalho, qual é essa técnica, mas eu falo para ele vir mesmo assim, e de fato, muitas vezes eu resolvo o problema específico do dente dele, mas já avalio e falo para ele que ele tem algum desses 6 problemas que é tão frequente, que precisa ser tratado, e nisso eu consigo tanto segurar esse paciente e atendê-lo de uma maneira que antigamente eu não conseguia, como eu também consigo conquistar esse paciente, porque ele não sabia que eu poderia tratar alguma coisa que não é comum o dentista tratar. Muitas vezes o paciente se espanta quando eu falo que eu trato ronco e apneia. Ele fala, nossa, mas você trata ronco e apneia? Sim, eu trato ronco e apneia. E ele também se espanta da forma como a gente consegue identificar. Então eu falo, olha, por conta do aspecto do seu rosto, as olheiras, o formato das suas arcadas, são características que denunciam que você tem disfunções respiratórias e musculares.
E o sistema MyoBrace, junto com o protocolo de atendimento, ele consegue tratar esses problemas que ele apresenta, que está dentro desses 6. E muitas vezes o paciente não apresenta só um ou dois, muitas vezes ele apresenta 4, 5 desses 6 problemas que é o tema da nossa conversa de hoje, né? É muito comum o paciente, ele pode apresentar, ele me procura também por um desalinhamento dentário, mas aí na primeira consulta eu identifico que ele tem bruxismo, ou eu identifico que ele tem ronco, e aí tudo isso vai fortalecendo, vai dando mais, ideias mesmo, sabe? Elementos. Elementos, exatamente, para o paciente entender que ele precisa desse tratamento que eu estou oferecendo para ele. Entonces, haciendo un recuento de estos síntomas, el primero que voy a hablar y después me dice si me están pasando algunos es bruxismo. Bruxismo, ¿qué porcentaje de la población está presentándolo? Y el paciente no identifica, pero son síntomas muy claros de estos, porque ahorita estabas hablando de síntomas muy visibles y muy claros de disfunciones en la respiración. En el bruxismo, obviamente llegan a tu consulta como una disfunción y el paciente ¿qué puede estar sintiendo? Geralmente, a porcentagem da população que chega até o meu consultório em relação ao bruxismo, eu diria que em torno de 40% a 50% apresentam bruxismo. E para minha surpresa inicialmente, mas hoje não é mais surpresa, é realmente em todas as idades, porque eu trato crianças com consequências graves do bruxismo desde 4 anos de idade até adultos com mais de 80 anos de idade também. Então, além disso, o bruxismo, ele pode ser relatado pelo paciente, muitas vezes o paciente chega no consultório e fala, olha, eu estou com problemas de bruxismo, e muitas vezes ele vem com uma outra queixa, como eu comentei com você, ele pode vir com uma queixa de sono, ele pode vir com uma queixa de má oclusão, ou apenas de dores na ATM, que seria DTM, e aí seguindo o protocolo de atendimento, fazendo a ficha de avaliação miofuncional da MyoBrace, eu consigo identificar que ele tem o bruxismo, por exemplo. Então, existem esses 2 pacientes, o que vem com a queixa e o que eu acabo perguntando e descobrindo que ele de fato tem. Ele acaba confessando. Ele falou, nossa, eu não vim por causa disso, mas que bom que você também trata isso. Além disso, o bruxismo ele pode se apresentar de 2 maneiras. Recorrente no ato da consulta, durante esse período do momento, e também ele pode vir e voltar de acordo com o que o paciente está passando na vida dele. Con momentos emocionales y post-pandemia es una de las medidas más recurrentes, ¿no? De las enfermedades más recurrentes. Sim, na pandemia foi a que mais estourou mesmo, porque eu digo para todo mundo, na minha carreira de profissional, eu nunca atendi o tanto que eu atendi na pandemia. Foram os 2 anos que eu mais atendi na minha carreira toda. E a minha agenda já era cheia, mas na pandemia realmente foi uma pandemia de bruxismo e DTM como consequência. E então esse bruxismo que ele pode ir e voltar de acordo com questões emocionais é porque essas questões emocionais afetam diretamente a respiração do paciente e ele passa a hiperventilar. E com o MyoBrace e com a odontologia miofuncional a gente consegue equilibrar. Então nós não conseguimos evitar que ele passe por problemas emocionais, mas nós conseguimos ajudá-lo a lidar, pelo menos com a respiração e com as consequências musculares que isso traz. E isso deixa a gente, pelo menos, um pouco mais confortável, porque de alguma maneira a gente está conseguindo ajudar esse paciente nesses períodos difíceis. No eres terapeuta, pero
porque no puedes quitar el problema, pero sí eres una terapeuta que da la salud al problema que causa este bruxismo, ¿no? Entonces, creo que por ahí tengo entonces el bruxismo que se puede ligar con un DTM, que es la segunda disfunción, y y que están relacionadas dependiendo el nivel de la intensidad de este dolor y de las consecuencias y el tiempo que esto ha tenido en el paciente, ¿correcto? Correto. E falando ainda um pouco sobre as causas do bruxismo, por mais que a gente saiba que a parte emocional está diretamente envolvida, porque a parte emocional afeta a respiração, e aí ele começa a fazer o bruxismo, também eu mostro, tem artigos científicos que comprovam que o bruxismo infantil pode estar relacionado apenas com uma respiração bucal, mostrando que crianças onde a gente trata apenas a Sí. respiração bucal, cessa o bruxismo. E isso tem deixado a gente cada vez mais encantada. Eu fico encantada, os profissionais que trabalham também ficam, porém, muito mais os pais dessas crianças que sofrem com as consequências do bruxismo. Então, e o bruxismo acaba levando a DTM por conta da movimentação exagerada da musculatura. E como a gente sabe que uma respiração bucal, ela mantém essa mandíbula um pouco mais para baixo e para trás, tanto o fato da mandíbula estar posicionada um pouco mais para baixo e para trás, essa posição já gera também um problema articular. O simples fato de manter a boca levemente aberta já muda a relação das bases ósseas. E, além disso, a deglutição atípica, que é recorrente de uma respiração bucal, toda vez que o paciente deglute de forma errada ou adaptada, essa deglutição que ocorre em torno de 2.000 vezes por dia, ela gera microtraumas nas articulações temporomandibulares. Então, mais uma vez, o MyoBrace consegue corrigir a respiração, corrigir a postura dessa mandíbula para que as bases ósseas estejam bem relacionadas dentro da articulação e mantém essa mandíbula numa posição estática, onde ele desencoraja o apertamento, porque muda a posição das fibras musculares enquanto está posicionado com o MyoBrace na boca. Então, ele parece até bom demais para ser verdade, mas de fato é realmente bom demais. Para quem não conhece a técnica, desconfia, fala, nossa, o MyoBrace faz tudo isso? Faz. E eu consigo mostrar para você que faz, e é por isso que a gente está atendendo cada vez mais pacientes. Entonces, con esto que estás comentando, también ayuda a la siguiente disfunción, que es la apnea del sueño, porque la posición de la lengua y de la mandíbula se encuentran de una manera correcta y esto pues tiene unos beneficios importantísimos en la salud que ya no solamente estuvieron directamente relacionados con el dolor, sino con ahora esta dolencia de un porcentaje que también yo creo que tú nos puedes dar una idea de tus pacientes que hemos visto en varias sesiones que está como normalizado el tema de roncar y que esto en realidad es una implicación importantísima para la salud. Te escucho. Sim, a porcentagem aqui, pelo menos no Brasil, é em torno de 40% a 50%. Em todas as idades também, muitas crianças, porque nós temos um conceito ou uma ideia de que quem ronca e tem apneia são homens, que de fato a maior incidência em homens, mais do que em mulheres, mas de sobrepeso e do sexo masculino e também de uma idade mais avançada. Porém, quando a gente começa a estudar e a gente entende que a disfunção muscular e respiratória que causa o ronco e a apneia, ela pode estar em qualquer
pessoa de qualquer sexo e qualquer idade e qualquer peso corporal também. Eu gosto muito de mostrar nas aulas casos clínicos, onde eu começo mostrando um caso clássico de um senhor de seus 60 anos, no sobrepeso, e aí eles realmente acham, ok, é normal, é muito comum qualquer homem no sobrepeso e nessa idade roncar. Quando eu mostro mulheres jovens de 30 e poucos anos, magras, e que também têm esse desconforto, esse distúrbio respiratório durante o sono. E aí a gente começa a abrir os olhos para algo que a gente não sabia. E isso faz muito bem tanto para o dentista quanto para os pacientes, porque a partir desse conhecimento eu comecei a perguntar para todos os meus pacientes, independente da idade, do sexo ou do peso corporal, e se ele tem ronco e apneia. Inicialmente foi apenas como pergunta: você ronca? Você tem apneia? Aí, com a junção do exame de polissonografia que hoje eu tenho no consultório para os meus pacientes fazerem, eu tenho o aparelho de polissonografia do tipo 4, eu descobri que pacientes que dizem assim, eu ronco, mas é muito pouco. Eu descobri que esse paciente ronca bastante e já tem apneia e ele não tem noção disso. E também descobri que pacientes que acham que não roncam, eles roncam. Então, para mim, hoje faz parte do diagnóstico inicial, além de pedir os exames de radiografia, fotografia, eu peço também para que o paciente realize uma polissonografia do tipo 4, onde ele faz em casa. Nessa polissonografia vai detectar o ronco e a apneia, que é o suficiente para o tratamento miofuncional, para o MyoBrace. E tenho descoberto e tenho ficado realmente de boca aberta com a quantidade de pacientes que têm distúrbios do sono, não consideram distúrbios, mesmo porque eles acabam se acostumando com uma qualidade baixa de sono, e eles acham que é normal, por ser algo habitual ou algo que ocorre há muitos anos, eles consideram que aquilo é normal. Ou até mesmo um termo que eu acabo usando bastante é normalizaram o ronco, né? Como se fosse algo normal. Todo mundo ronca, né? Isso acontece bastante. Ou genético, meu pai ronca, então eu ronco, minha mãe ronca, então eu vou roncar. Quando, na verdade, com o conhecimento da odontologia miofuncional, a gente sabe que está completamente ligado a distúrbios respiratórios e distúrbios musculares, que são consequência dos distúrbios respiratórios. Y hablabas de los adultos, pero también los adultos, hablando de los niños, dicen, déjenlo dormir, está roncando, está muy dormido, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Como se fosse um sono profundo, relaxante, reparador, e é o contrário, exatamente, porque o ronco não deixa nem a criança e nem adulto entrar no sono profundo. Ele fica o tempo todo um sono superficial, onde esse sono não é relaxante, reparador e restaurador. A criança, outra coisa que eu gosto de comentar, que foi normalizado, acordar de mau humor. Então, meu filho acorda de mau humor porque é uma característica comportamental. Não é. Ele acorda de mau humor porque ele não dormiu bem, porque ele não teve um sono reparador, relaxante e restaurador. Então, não é normal, não faz parte de uma. Nós não devemos normalizar isso. O normal é acordar bem, disposto, e não querer dormir mais 5 minutinhos, tocar lá o soneca do celular, mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos. Isso eu pergunto para os meus pacientes, eu falo, você quando de manhã toca o despertador, você já consegue levantar, tomar o seu café? Não, eu toco lá mais 5 minutos, mais 5 minutos, por horas, sabe? Por meia hora, por 40 minutos, porque o sono não é o suficiente. E também acaba atrapalhando qualidade de vida, atrapalha também o desenvolvimento cognitivo, a atenção, a disposição,
paciente sente sono durante o dia, sente sono no meio da tarde, em momentos que não é comum, não é natural sentir sono. Quem tem um sono de qualidade de 8 horas não sente naturalmente sono no final da tarde ou no meio da tarde. Y que esto tiene una solución gracias al sistema miofuncional que pareciera, como tú dices, increíble cuando lo presentas y que no puede ser que eso se pueda arreglar, ¿no? É. Eu gosto de falar bastante quando eu apresento o sistema MyoBrace e a odontologia miofuncional. Eu falo, olha, eu sei que vocês podem estar desconfiados, porque eu desconfiei. Eu fui a primeira pessoa que, quando viu um aparelho de silicone, eu falei, esse aparelho vai fazer tudo isso? Um aparelho pré-fabricado ainda por cima, imagina, não é possível. Só que em mim houve, nesse primeiro contato, eu tive um paradoxo, onde eu via um conteúdo científico com uma base muito boa, que se encaixava em mim como paciente, ao mesmo tempo que eu vi algo que me trouxe desconfiança, porque a gente não aprende na faculdade. Claro. Assim, isso aqui faz sentido, mas isso aqui não, porque eu nunca vi isso, nunca nenhum professor me apresentou isso. Mas eu falei, mediante esse fundamento científico, eu vou dar uma chance para isso daqui. Foi quando eu me coloquei como a minha primeira paciente. O meu primeiro caso fui eu mesma, porque eu tinha todas as características lá. Eu era respiradora bucal, eu fazia bruxismo à noite, já estava com uma DTM muito avançada, dores muito fortes, e estava no meu quarto tratamento de ortodontia fixa, porque eu tinha recidivas, porque foi corrigida a maloclusão, mas não foram corrigidas as disfunções respiratórias e musculares, então recidiva. Corrigiu de novo a posição dentária e não corrigiu as causas, recidiva. Mas no meu quarto tratamento foi quando eu conheci a odontologia miofuncional. Eu estava com aparelhos ortodônticos fixos autoligado, instalado na minha boca. E aí o meu primeiro aparelho foi o T4B, porque na época não tinha a linha MyoBrace, só tinha a linha Trainer. Então foi o T4B, o meu primeiro aparelho, que foi o que me fez realmente sentir na pele como que funciona a técnica, como que o aparelho age, como que ele alivia as articulações. Eu senti em mim mesma. Eu acordei no dia seguinte 70% melhor. E eu vinha de noites muito doloridas, muito de qualidade muito baixa, muito ruim. Na primeira noite, eu dormi a noite inteira com o aparelho na boca. Eu falei, nossa, não é que é verdade? Não é que funciona mesmo? Mas eu falei, não vou me empolgar, vou experimentar, vamos ver como que se dá os próximos passos. E aí eu nunca mais deixei a técnica de lado. Tengo entonces bruxismo que llega a un DTM, después tengo la apnea del sueño que también está relacionada y este es nuestro cuarto, ¿es respiradores bucales? No, ese es el de apnea, ¿no? Es el mismo. Não, então foi bruxismo, DTM, ronco e apneia. Ronco y apnea, ajá, ajá. Y entonces nos vamos al cuarto. Na verdade, eu coloquei separado bruxismo, DTM, ronco y apnea separado. Perfecto, ya lo hablamos y los presentamos y nos vamos entonces. Então, o quinto seria o apertamento, que ele faz parte do bruxismo, mas eu separo de forma didática, porque tem muitos colegas ou pacientes, na verdade, a preocupação de separar dessa forma o bruxismo do apertamento é mais para atingir melhor os pacientes. Porque muitas vezes você fala, você tem bruxismo? Ele fala, não, eu não tenho bruxismo, mas eu aperto os dentes. Então, eu separei dessa forma. E hoje a gente sabe que os dois são bruxismo. Um é o bruxismo cêntrico, o apertamento onde não há movimentação da mandíbula, e o bruxismo excêntrico, que é onde tem a movimentação, o ranger de dentes.
E eu ainda gosto de incluir mais um, que é um bruxismo, onde tem o abre e fecha da boca, que seria ficar abrindo e fechando apenas, sem o ranger do dente. El Então, castañeo. isso, exatamente. E então ele acaba entrando dessa forma. Então, sendo assim, a gente já falou sobre 5 problemas bucais. E o sexto ficaria as más oclusões, que são os problemas de alinhamento e nivelamento dentário, problemas de desenvolvimento das arcadas e problemas de desenvolvimento e posicionamento maxilomandibular. E isso acontece por conta de duas disfunções. Esses 6 problemas, eles são recorrentes de duas disfunções, que são as disfunções respiratórias e musculares. E aí, finalizando as más oclusões, eu entro e falo sobre essas duas disfunções, tá? Então, dentro das más oclusões que ocorrem em qualquer idade, é muito importante o paciente saber que a má oclusão, ela só se manifesta por conta de um desequilíbrio muscular. O posicionamento dos dentes e o formato das arcadas, eles denunciam se essa língua está bem posicionada e se os músculos fora da boca também estão bem relacionados durante as suas funções. Quais funções? Mastigação e deglutição, principalmente. São funções onde a gente exercita essa musculatura. E então, uma vez que o paciente está com essas disfunções musculares, ele acaba pressionando ou uma pressão maior por fora, ou essa língua por dentro acaba atingindo locais que ela não deveria. E aí, essa disfunção, ela acaba imprimindo nas arcadas, exatamente. Então, quando a gente tem arcadas muito atrésicas, a gente sabe que a musculatura por fora da boca fez uma pressão maior do que a língua foi capaz de manter a arcada superior. Existe um artigo do Dr. Proft de 1978 que ele fala que o posicionamento dentário é determinado pelo equilíbrio entre os músculos da língua e os músculos do lábio e bochechas e do mento também. Quando há qualquer desequilíbrio, o posicionamento dentário é afetado. Então, fica muito claro para qualquer dentista, quando ouve isso, que não adianta eu usar o aparelho ortodôntico mais caro e moderno do mundo se eu não corrigir essas disfunções. E essas disfunções musculares são consequências de disfunções respiratórias. Logo, não tem como corrigir más oclusões se não corrigirmos as disfunções musculares e as disfunções respiratórias. Y aquí la historia de tu caso, de 4 tratamientos, ¿no? Hasta que se soluciona esta situación. Exatamente. E hoje eu não tenho nenhum tipo de contenção, e o fato de eu ter conseguido corrigir a minha respiração e a minha deglutição, que faz com que os meus dentes se mantenham alinhados até hoje. E isso me deixa muito feliz porque eu consigo provar para o meu paciente: olha, se eu conseguir, você também consegue. Eu vou te ajudar e eu sei o caminho que você vai trilhar até lá. Eu sei as dificuldades que você vai encontrar e como te ajudar a corrigir, né, a solucionar Solucionar. essas dificuldades que podem apresentar. Y Então, la pode falar. maloclusión puede ser una de las principales razones por las que van contigo y después descubran todas las demás. Exatamente, porque a minha segunda especialização foi ortodontia. Então, até eu ter esse conhecimento todo, o paciente me procurava só pelo alinhamento e nivelamento dentário. Só que graças a essa técnica, essa filosofia de tratamento, eu não trato apenas o alinhamento e nivelamento. E também não trato apenas o paciente que me procura, porque quando eu dou toda essa explicação e mostro para ele o que está acontecendo, ele fala:
Você trataria o meu filho, porque o meu filho também tem esse problema. Você trataria a minha mãe, o meu esposo e assim por diante. E quando a gente vai ver, a gente já está atendendo a família toda. E é por isso que a agenda de quem trabalha com a odontologia miofuncional, seguindo o protocolo, ela organicamente ela é cheia, não precisa fazer propaganda, não precisa se preocupar com o marketing, porque é muito orgânico, é muito natural a gente ter uma agenda bem repleta e o sucesso vem rápido. E é o mais incrível que o MyoBrace e a odontologia miofuncional, ela consegue tirar dores muito fortes em 2, 3 dias de tratamento, consegue alinhar os dentes de crianças, melhorar o sono logo na primeira, segunda, terceira noite. E isso faz realmente o paciente querer continuar e ir até o fim. A nosotros nos encanta lo que estás diciendo porque al final es una manera pues real de mostrar los beneficios que este tratamiento tiene, pero también resaltando lo que hablaste muy claramente, que es todo el aspecto teórico y sustentado de este sistema, que también hemos trabajado mucho para acercar esta información a los odontólogos y estamos trabajando para llegar a las universidades y que empiece a ser un sistema que se conozca antes en la práctica profesional por los beneficios que esto tiene para la salud de los pacientes y que como tú también estás mencionando muy bien y destacando algo, que es el negocio del odontólogo, que no necesita una inversión en marketing, que no está vendiendo aire, sino que justo está vendiendo resultados, que sus pacientes quedan tan contentos que luego traen a toda la familia, ¿no? Sim, exatamente. E eu não, eu falo muito para os odontólogos não ter medo de concorrência, porque isso existe de uma maneira muito intensa, pelo menos aqui no Brasil. E eu falo, olha, com essa quantidade, 40, 50% da população precisando desse tratamento, eu falo, eu pergunto para eles, eu falo, você acha que você conseguiria atender 40% da população do teu bairro ou da sua cidade? Eu falo, eu não conseguiria. Se no meu prédio comercial todas as salas fossem de, todos os andares fossem de odontólogos, eu falo, talvez nem todos nós conseguiríamos atingir toda essa população que tanto precisa. Então, não tenha medo de concorrência, faça muito bem o seu trabalho, que não vai faltar paciente. Sí, es un sistema que además, como estás diciendo, es una atención integral y que Sim, va a descubrir en el paciente una salud con unos beneficios como justo no estar cansado durante el día, no tener un mal humor durante el día causado justo por un mal descanso o por el mismo dolor del bruxismo exatamente. que causa el dolor de cabeza. Va a ser un paciente con las metas estéticas que también espera porque se va a lograr la alineación. Y yo creo que una de las cosas que me gustaría resaltar como parte de los beneficios del tratamiento está este de la recidiva, ¿no? Que muchas veces es una realidad dentro del tratamiento de ortodoncia y que esto está ayudando a atacar los problemas que causan esta maloclusión, ¿no? Sim. E o paciente, muitas vezes, ele vem trazendo recidiva, e quando eu falo, olha, você teve essa recidiva porque não foi tratada a sua respiração e os seus músculos. Aí ele fala assim, poxa, faz sentido o que você está dizendo, por que que nunca ninguém falou isso para mim? Eu já passei, inclusive, não só por outros colegas, mas passei por médicos, fiz cirurgias e nunca ninguém olhou para a minha respiração, ou para o meu jeito de engolir, ou para o meu jeito de mastigar. E aí, quando eles entendem que o tratamento não vai ser apenas a correção, e sim uma preocupação com a saúde respiratória e com as disfunções musculares, eles ficam muito encantados. E aí eu até falo que eu aprendi na MyoBrace da Austrália a dizer assim:
eu entendo que esse tratamento é muito diferente do que você conhece. Fique à vontade para buscar uma outra opinião. E isso me dá muita segurança, porque eu sei que ele não vai ouvir uma outra opinião ou alguém que explique como eu estou explicando. E se ele for em alguém que explique como eu estou explicando, com certeza foi meu aluno. E eu sei que vai tratar muito bem, sabe? Foi algum colega que aprendeu ou comigo ou com algum outro professor, e que se eu ensinei muito bem, vai ser muito bem tratado, e tá ok, está tudo bem. Mas eles mesmo, nesse momento, falam, não, eu não vou procurar outro profissional, porque nenhum foi capaz de me explicar o que você me explicou. Então, eles entendem que o tratamento não é só dente. Nunca foi, né? Na verdade, nunca deveria ter sido só dente. Sí, la doctora Ferrari menciona mucho que cuando los pacientes llegan a su consulta, ella los pone a hacer un diagnóstico, les ve los pies, cómo se paran, habla con y le dicen, no, no, doctora, lo traje por los dientes. Y sí, sí, al final vemos los dientes. Exatamente. Nós temos hoje uma visão tão voltada para a saúde do paciente que realmente fica por último. O dente é a última coisa que a gente olha, porque a gente não se importa ou como eles estão posicionados, e nós sabemos que, conseguindo corrigir as disfunções respiratórias e musculares, os dentes vão para o lugar e vai ficar tudo bem. Yo te agradezco muchísimo este tiempo. Nosotros tenemos un espacio cortito para poder tener el alcance que estamos esperando, pero me gustaría invitarte a una nueva sesión en donde tengamos la oportunidad de ver estos casos, porque hoy pues también ya sembramos esta semillita en nuestros seguidores para que se queden pendientes de una siguiente sesión en donde justo nos presentes casos y podamos estar viendo estos maravillosos resultados de tu consulta, que sabemos que tienes infinidad de ellos, y que podamos seguir aprendiendo contigo. Yo te dejaría como despedirte, creo que has dado muy buenos consejos, pero algo en lo que pudiéramos cerrar de este sistema miofuncional con estos 6 aspectos importantísimos que se pueden tratar con el sistema miofuncional. Uhum. Vai ser um prazer para mim estar novamente com vocês e apresentar um pouco da minha experiência. Vou selecionar com muito carinho casos bem específicos e mais uma vez agradeço pelo convite. Eu tenho um prazer muito grande e me senti muito honrada por isso. Al contrario, estamos súper contentos de tenerte aquí. La verdad es que agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio. Como vieron, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo en hacerlo en 2 idiomas, pero nosotros vamos a acercarlo a toda Latinoamérica para poder hacer que esta voz y toda tu conocimiento y técnica llegue a países que no hablan portugués, que hablan español, pero que vamos a poder hacer esto gracias al esfuerzo que estás haciendo con nosotros. Gracias por el tiempo y gracias por todo el aprendizaje. Estamos felices de haberte conocido, de haber coincidido contigo y esperamos verte muy pronto. Muito obrigada. Um abraço. Tchau. Gracias.